Abra sua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, e o versículo de número 16, texto da Palavra de Deus, que veio ao nosso coração nesta oportunidade para juntos nós meditarmos e pensarmos um pouco mais da Palavra do Senhor. Abacuque 3 e 16, o texto sagrado vai dizer: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Amém? Pois bem, você conhece a história de Abacuque, profeta que, segundo os teólogos, segundo os estudiosos, deve ter profetizado entre 612 a 597 a.C. Esse livro, ele tem um ponto de vista diferente da maioria dos livros proféticos, porque ele é um livro escrito por um sacerdote, possivelmente um levita, alguém que trabalhava no sistema de arrumação da casa do Senhor, e ele está do alto do templo, observando o povo e as convulsões sociais sofridas por Israel naqueles dias, e ele então, ao observar todas as coisas e receber a orientação através do ensino das profecias outrora declaradas acerca das mazelas praticadas, dos pecados, por assim dizer, praticados pelos seus antepassados, Abacuque então entende que a tragédia está chegando sobre o seu povo. E Deus confirma isso no primeiro capítulo, dizendo para ele que o negócio iria ser muito complicado. E quando isso acontece, ele então vai para a sua torre de vigia e começa a pensar em quanto Deus é misericordioso e que estas coisas não poderiam acontecer, não deveriam acontecer. E ele acaba então produzindo a máxima bíblica, que é o tema "O justo viverá pela fé". Essa máxima, ela deu alento não somente para Abacuque, mas para os seus ouvintes dos seus dias, porque pautado nessa máxima é que vai ele escrever o versículo 17, que seria a sequência do versículo que nós lemos, e é tema de tantas pregações, de tantas canções: ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta. E você conhece o restante do texto, que é muito poético, mas acima de ser poético, ele é o resultado de uma alma que se satisfaz com a presença desse Deus que é suficiente para qualquer situação. Interessante que esta máxima, escrita por Abacuque neste tempo, ela acaba se tornando o tema central que inspira o apóstolo Paulo a escrever aos Romanos. Olha que interessante. E a belíssima carta aos Romanos, que, diga-se de passagem, é um dos pilares centrais da fé cristã, ela lá na frente, no século XVI, acaba se tornando também o tema da redescoberta dos 5 solas e, por que não dizer, o próprio tema da reforma protestante, porque foi o que despertou Martinho Lutero para escrever as 95 teses e para pregoar na praça pública e pregar na porta do castelo de Wittenberg
trazendo o que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Mas deixa eu pensar com você que antes de Abacuque dizer: o meu íntimo se comoveu quando eu ouvi a tua palavra, e eu acho que está aqui o grande segredo do sucesso da vida de um cristão que quer morar no céu: permitir-se ser renovado por Deus. E como eu permito que Deus me renove dia a dia no meu interior? É quando eu o ouço, quando eu ouço as suas palavras e permito que o meu íntimo se comova. Quando isso acontece, então eu começo um processo de desvinculação com este mundo de pecado, porque quando ele entende isso tudo, no capítulo 2 ele lança os 5 ais para a geração dos seus dias, e por que não dizer para a geração de todos os tempos. Ele começa no versículo 6 falando sobre: ai dos desonestos, ai dos falsos. Olha que negócio sério, e parece que Abacuque está vivendo em algum reino chamado Brasilândia, em algum lugar das Américas. No versículo 9, ele dá continuação e escreve: ai dos cobiçosos e dos ávidos que confiam numa falsa segurança. Quer dizer, eu me escondo atrás de uma posição financeira, de uma posição social, de algum tipo de título, seja ele acadêmico, ministerial, posição profissional, e construo um castelo e esqueço que qualquer castelo construído neste mundo não passará de um castelo de cartas, que ao soprar da boca de Deus a sua palavra de justiça, haverá de destruir todas as esperanças do homem ímpio. Ele também continua no versículo 12 desse capítulo 2, e para mim é um tema social muito contundente, porque ele escreve: ai daqueles que exploram o próximo e edificam as suas cidades com sangue. Você sabe o que isso significa? Principalmente para quem tem o cargo de governante, para quem tem a posição de liderança, para quem tem a máquina pública nas mãos, para quem tem o poder financeiro no seu controle. É seríssimo isso, porque a exploração do próximo dentro do contexto de um mundo que vai sucumbir, de pessoas que nascem, vivem e morrem no ínfimo de tempo dentro do espaço cosmo. Quando pensamos na nossa vida é um sopro, é uma flecha atirada, é como a neblina da manhã que se desfaz com o sair do sol. Quando pensamos nisso e de alguma forma levamos vantagem pisando o pé ao pescoço do próximo, o Senhor diz: ai daqueles que exploram o seu próximo e edificam as suas cidades com sangue. E ele então, no penúltimo tema dos 5 ais, o versículo 15, ele diz: ai dos pérfidos, ai dos embusteiros, ai dos impuros. Quer dizer, viver uma vida desregrada em relação ao que poderia viver na humildade, na simplicidade e andar humildemente diante do Senhor. E ele termina então o versículo 18 e 19, e claro, não podia deixar de ser, Abacuque olha para o povo que está vindo contra Israel para punir Israel, e ele diz para eles: ai daqueles que adoram os ídolos. E o que é adorar ídolos? Essa palavra idolatria, eidololatria, uma palavra grega que significa colocar acima de Deus qualquer coisa, pessoa, objeto ou animal, para reverenciar,
para dar um respeito maior do que se dá ao próprio Deus. E aí nós sabemos o resto. Mas, olhando para a temática, que no versículo que lemos, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, eu vejo aqui duas verdades principais para nós abordarmos. A primeira é que quando tudo parece estar perdido, com Deus nada está perdido. E essa é uma verdade maravilhosa, porque se você fizer uma análise bem sucinta, uma análise sociopolítica, pegar aí um sociólogo dos nossos dias, um PhD, e olhar a história de Israel nos dias de Abacuque, qualquer analista político que olhasse isso aqui e percebesse a situação vivenciada por Abacuque, iria pegar uma folha de papel timbrado e lavrar a sentença de morte do pequeno reino de Judá. Vá lá, uma certidão de óbito, Judá já morreu. Já pode entregar a certidão de óbito e mandar eles embora. Acabou! Zerou, eles vão ser varridos do mapa, vão ser levados para a Babilônia, vão perder a sua aliança, vão perder a sua história, vão perder as suas promessas, vão perder a sua bandeira, vão perder as suas fronteiras geopolíticas, acabou tudo. Mas quando tudo parece perdido para o homem sem Deus, para aqueles que confiam no Senhor, nada está perdido. Aleluia, porque o Senhor fará arvorar a bandeira da sua vitória. Não é da minha vitória, é da vitória dele, porque há um projeto dele, e os projetos dele não caem por terra. Aquilo que ele promete, ele cumpre, porque ele é Deus para fazer cumprir. Olhando para essa realidade, a própria Babilônia, que era naqueles dias a nova dona do mundo, detentora de um poder aparentemente irresistível, cruel e destruidor. Escuta, quantas vezes o teu e o meu adversário já te encurralou na parede dizendo: eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, eu tenho mais capacidade, eu te conheço mais do que você mesmo, porque eu te vi lá, nos dias da tua infância, em dias que você não lembra, eu estava lá, eu anotei tudo. Parece-nos aquela história contada e atribuída a Martinho Lutero, que depois dele ter iniciado o processo da reforma e trazido o cristianismo novamente para o centro das escrituras, diz a história que Satanás se apresenta para Martinho Lutero e desenrola um pergaminho de muitas acusações, dizendo: com isso aqui eu te destruo, isso aqui te debilito para continuar esse processo da reforma. Aí ele diz: está tudo certo, todos esses pecados aí são meus, não é a culpa, é tudo meu. Só esqueceu de escrever uma coisa lá no final: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então, Babilônia pode vir irresistível, pode vir destruidora, pode vir detendo um poder que nos coloca no chão diante de tanta ameaça, mas o nosso Deus ainda está no controle, André. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Olhando para essa situação ainda, o que nós percebemos Jerusalém não só seria, como historicamente foi, esmagada impiedosamente. As ruínas de Jerusalém seriam pisadas pelos opressores, não haveria resistência nenhuma. Quando você para pensar nisso, é que eu e você, damos muita ênfase, nós damos muito valor para aquilo que nós construímos com as nossas mãos. Nós, sem querer, nós nos julgamos pequenos deuses.
Não, este é o meu reino que eu construí para a minha glória. É o meu carro, é a minha casa, são os meus móveis, os meus eletrodomésticos. Paguei em 24 parcelas lá na Magazine Luiza, nem terminei de pagar. É a minha roupa que eu comprei às duras penas, uma camisa que eu comprei com o meu 13º inteiro para pagar de tão caro, porque é lá de uma marca famosa. Você já não passou por isso? Olha o que aconteceu agora recente com os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Abriram 3 barragens. Num momento, num piscar de olhos, tudo o que as pessoas tinham, aliás, não só o que as pessoas tinham, mas em muitos casos, a própria realidade da vida de famílias inteiras. A vida é muito rápida. E às vezes, tal qual Jerusalém, tudo que nós levamos uma vida inteira para construir, tudo que os nossos olhos, tudo que as nossas mãos tocaram, tudo que o nosso coração desejou, tudo que a nossa alma ambicionou, tudo que nós corremos atrás com suor, sangue e lágrimas, num átimo de tempo, foi tudo embora. E você diz, uau, acabou. Quem olhava para Jerusalém, quando Abacuque se coloca na sua torre de vigia, ele diz, vou me colocar e vou esperar para ver o que passa, o que ele tem para dizer para mim, porque, fala sério, não morreremos, Senhor. Se tudo isso que vem aí, vem mesmo, acabou para nós, acabou. E de fato, quando nós olhamos para a história de Israel, acabou. Israel foi destruída. As pedras dos muros do templo foram arrancadas do seu alicerce, reviradas, queimadas a fogo. Você já viu queimar pedra a fogo? Foi tudo destruído. Qualquer um que olhasse, aliás, 70 anos depois, quando uma leva do povo volta do cativeiro e sob a liderança de Zorobabel e também de Neemias, eles reconstroem o templo, mas nada, nem perto da glória de outrora do templo de Salomão, nem perto. Até porque o templo de Salomão, no dia da inauguração, ele era tão grandioso, tão maravilhoso, tão magnífico, que a glória, a Shekinah de Deus invadiu aquele lugar. O sacerdote não conseguiu entrar e quem estava dentro não conseguia sair, e caiu todo mundo e ficou prostrado em adoração, sabe-se lá quanto tempo, porque a glória era muito grande. Agora tudo isso acabou, foi embora, não tem mais nada. E o texto vai nos dizer, Neemias e também Esdras, que quando o povo chegou para a reinauguração daquele novo templo reconstruído e viram que não tinha nada a ver com o templo anterior, nem a Shekinah estava lá, eles choraram, os homens velhos, aqueles que tiveram conhecimento do antigo templo, eles choraram copiosamente, gritavam em altas vozes, dizendo, acabou, não tem mais nada. Diz para mim, quantas vezes a tua vida já não passou por isso? Quantos cair e levantar desse você já não passou? Olha para trás um pouquinho, pensa comigo. Talvez até nem tenham sido muitas vezes que tenha chegado a esse extremo, mas 1, 2 vezes que chegou a esse extremo em que você chorou e disse, agora acabou tudo. Eu já tive momentos como esse, de dizer, agora não há solução, não tem solução, acabou. Jerusalém foi esmagada impiedosamente, não tem recurso para levantar tudo isso.
Da onde? Judeus cativos, presos numa Babilônia distante, sem posse, sem bem, sem nada. Da onde que eles iam reerguer os muros e recomeçar a vida novamente? Mas sabe o que Deus faz, irmão? Aleluia! 200 anos antes, ele diz: eu chamei o meu servo Ciro. Nem crente era, nem cristão era, nem judeu era, não é nada. Mas Deus move o coração de um rei pagão e diz: paga tudo, fornece tudo o que eles precisam. Mas, pastor, no meio do caminho veio Tobias, Sanbalate e Gesem e para a obra, e para por anos. Não tem problema, Deus está no comando de todas as coisas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Ora, quando Deus fala, até o crente mais acostumado a ouvir a sua voz treme, porque sabe que a voz de Deus, ela é voz de muitas águas. Aleluia, aleluia. É nesse contexto que Abacuque mostra para nós que o forte se torna fraco e que o fraco, ele pode ser forte. Onde, pastor? Na confiança. O justo viverá pela fé. Mas essa é a primeira verdade que nós encontramos. Quando tudo parece perdido, com Deus nada está perdido. Nós temos uma segunda verdade, é que quando nós chegamos ao final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão abundantemente disponíveis, nos esperando. E eu costumo dizer que a crise, ela é um tempo de oportunidades. Você lembra da história que eu contei aqui um outro dia, dos vendedores de sapato, que foram o primeiro foi enviado para a cidadezinha lá no interior do interior, e pegou o trem, viajou a noite inteira. Quando chegou lá, ele deu de cara com a cidade, o pessoal andando, correu para o telefone público e disse: pelo grande amor de Deus, me manda uma passagem de volta, porque eu vou morrer de fome. O povo aqui não tem hábito de usar sapato, tá todo mundo descalço. E a empresa manda passagem, ele volta. Manda um outro vendedor. O outro vendedor chega e faz a mesma cena, olha para todo mundo, corre para o telefone público e diz: pelo amor de Deus, me manda um container de sapato que eu vou ficar rico, ninguém usa sapato aqui. É tudo uma questão de olhar pela ótica de Deus. Quando eu olho pela fé, eu vejo as oportunidades. Olha, crise é tempo de oportunidade. Você lembra de Ana? Se nós fôssemos abrir a história de Ana aqui, nós teríamos uma história belíssima. Ana, açoitada pelas palavras da sua rival, sofrendo pela condição social que tinha na sua época, uma mulher que não gerasse filhos, era uma inútil, uma imprestável, e ela está ali, mesmo sendo acolhida pelo marido, dizendo: não é assim, eu sou melhor que 10 filhos e tal, mas ela sabia que a verdade, o marido estava dizendo para ela: precisa me dar filho, tu precisa me dar filho, precisa dar... E o que Ana faz no tempo da crise? Se desespera? Se suicida? Desiste do casamento? Não. Ana vai aos pés do Senhor, chorar e lamentar e dizer: em ti a minha alma confia. E quando ela faz isso, ela transforma a crise em oportunidade. Que oportunidade? A oportunidade de dar uma lição de moral no sacerdote, a oportunidade de receber um presente das mãos de Deus, a oportunidade de ser partícipe de um milagre, a oportunidade de também ter um filho aos seus braços, a oportunidade de dar
dar ao seu marido o filho tão esperado, a oportunidade de trazer a Israel um profeta que faria diferença na história da nação, a oportunidade de abrir a madre, porque porteira aberta passa boi, passa boiada, e passou mais 5 filhos, e Ana foi uma mulher feliz, porque ela conseguiu enxergar no tempo da crise uma oportunidade de, confiando no Senhor, alcançar a sua vitória. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Então, quando os meus, os teus, os nossos recursos chegam ao fim, meu irmão, fica tranquilo. Os recursos de Deus, eles estão ali nos esperando. Mas aí, a verdade é que só consegue compreender tudo isso quem muda o seu ponto de vista através da fé. Isso aqui é a temática dessa pequena carta de Abacuque. Ele olha para Israel, vê tragédia, caos social. Olha para a mão de Deus e vê uma vara sendo manuseada para surrar. Ele olha mais para frente e vê, pela revelação de Deus, uma nação ímpia, terrível, sanguinária, sendo preparada para esmagar o pequeno reino de Judá. Ele era um profeta que só viu tragédia. Não tem alguns de nós que é assim também na vida, só vê a desgraça, só vê a tragédia, não consegue. Você olha a volta, tá tudo caótico, quebrando. É igual quando vem a enchente, de repente vem, vai levando, você não vê mais nada. Era a situação. Mas quando ele mudou o ponto de vista, ele disse, não, peraí, gente, tá tudo ruim, mas é certo que o justo viverá pela fé. Eu estou ouvindo tudo isso, meu íntimo tremeu, os meus lábios tremeram, os meus ossos estão como podre, meus joelhos estão vacilando, porque eu sei que tudo isso vem e eu devo ficar em silêncio, não posso falar nada, mas o fato é, ainda que a figueira não floresça, oh meu Deus, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e que os campos não produzam o mantimento. Olha, ainda que as ovelhas sejam roubadas, arrebatadas do aprisco e lá no curral não tenha mais gado, todavia eu me alegro, ora manda lá baixai, no Deus da minha salvação. É Ele, só Ele, suficiência plena virá dele. Então, Abacuque não sucumbe diante da situação aterradora, mas ele faz como Ana. Ele sobe na torre de vigia e fica esperando lá. A melhor coisa que você vai fazer, que nós faremos ao longo da nossa história, é subir na torre de vigia. Isso tem uma coisa maravilhosa. Quando você chega numa cidade, é vê-la do alto. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade em andar dentro de Curitiba. Eu acho Curitiba, apesar do trânsito ser maravilhoso, um trânsito que flui bem, um trânsito aberto, tranquilo, muito diferente da nossa história caótica que vivemos aqui, mas eu não sei onde é norte e sul, até que eu subi lá na torre da Telepar, e lá de cima, com os devidos painéis mostrando para cada lado da cidade onde é o quê, aí eu consegui localizar para que lado é uma coisa, para que lado é outra. Hoje eu tenho outra visão. Quando nós vamos à torre de vigia, quando nós subimos à presença do Senhor, oh meu irmão, as coisas ficam diferentes. É verdade que quando nós pensamos, quando nós vivemos a realidade de Deus, dos seus gloriosos feitos, a nossa alma oxigena, nós recebemos novo alento, a nossa alma se fortalece, aí nós conseguimos caminhar com Ele, fica tudo muito mais fácil.
Aleluia, eu preciso terminar, mas eu quero pensar algumas verdades que tiramos de toda essa história, são verdades pertinentes à renovação espiritual. A obra de Deus que nós desejamos que seja reavivada, que está lá no versículo 2, é o povo, não são as instituições. Nós não precisamos de templos maiores, nós não precisamos de cadeiras mais aconchegantes, nós não precisamos de um sistema de som mais caro, nós não precisamos de trajes mais bonitos para as nossas festas e encontros. Nós precisamos de corações avivados, de almas aquebrantadas na presença dele. Aleluia! Efésios 2:10, ele vai tratar bem disso, ele vai dizer: somos feitura sua, a obra das suas mãos. É conosco, é com pessoas que Deus está tratando. Então, se nós queremos uma igreja avivada espiritualmente, precisamos voltar a Atos dos Apóstolos, precisamos voltar ao Sermão do Monte, precisamos voltar aos ensinos apostólicos, especialmente do apóstolo chamado póstumamente, que é o apóstolo Paulo, na sua temática do justo pela fé em Romanos, na sua temática da igreja que está acima, nas alturas com Cristo, que vive uma outra realidade em Efésios. Precisamos entender a realidade da chamada de Paulo escrevendo para os líderes Timóteo, Tito, Filemão, e claro, precisamos viver um cristianismo simples como o cristianismo de Tiago, porque ao avivar e reavivar a igreja, o que Deus vai fazer? Ele vai salvar crentes não convertidos dentro da igreja. Pastor, pode existir crente não convertido? Pois é. Existem crentes, existem seguidores, existem pessoas que seguem uma vida inteira e nunca tiveram a certeza da salvação dentro do seu coração. Ele precisa, ao avivar a obra, nos libertar da carnalidade, o crente carnal. Tudo está bem, ele se apresenta de uma forma magistral, tranquila, glória a Deus, tudo está certo. Ele é um poço de experiência espiritual. Você chega perto, você sente uma vibração da alma. Você olhando bem certinho, você vê sobre a cabeça uma auréola luminosa, parece uma placa de neão brilhando, mas no primeiro não que você diz para ele, ele se espinha com um porco espinho, sai aqueles dardos flamejantes e parte para a briga e vai para o abraço e quer cobrar e não aceita as coisas. Isso é crente carnal. Jesus precisa libertar, ele precisa nos dar a experiência de milagres, prodígios, experiências que nós ainda não tivemos. E aí só assim ele poderá finalmente levantar aqueles que estão caídos. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê forças para que nós possamos ouvi-lo e no nosso íntimo temer e tremer, entrar a podridão de ossos e o vacilar de joelhos, para que nós caiamos nos pés dele, dizendo: Senhor, salva-nos e tem misericórdia de nós. Deus abençoe